Coríntios 11 e 24. Esse texto é o texto da ceia do Senhor. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém e amém. Eu sou professor lá do seminário, na FAESP. Na verdade sou professor de teologia já há muitos anos. Tem 21 anos que eu dou aula de teologia. Comecei dando aula particular e depois passei a dar aula em instituição. Dei aula no Ceifa há muitos anos, dei aula depois no ITEB, muitos anos. Aí o ITEB saiu, entrou a FAESP, ministro aula lá na FAESP já há 4 anos. Dei aula no Betel Brasileiro, em muitos lugares. Então, tem uma coisa que nós, como pastores e professores, nos preocupamos, é com o ensino da palavra de Deus. E que esse ensino não fique circunscrito a meros ambientes ou poucas classes dos membros das igrejas. Por exemplo, a Assembleia de Deus, ela é muito forte no ensino na escola bíblica dominical, isso é uma bênção. Ela também é expressiva no ensino, no culto de ensino. Mas a verdade é que, tirando o culto da oração, esses outros 2 cultos são os menos frequentados pela igreja. E o culto mais frequentado, que geralmente é o culto dominical, é, na maior parte das vezes, o culto onde se mais ignora a palavra. E aqui nós estamos diante de um desafio então, porque a reunião que eu consigo trazer mais pessoas é onde eu consigo menos expor essas pessoas à palavra. E aqui está posto um desafio para nós. Mas aqui, essa igreja, eu conheço o pastor Josué desde a época de São Pedro, há muitos anos. Eu sei que ele é muito zeloso pela palavra. E eu conheci essa igreja desde o primeiro ano que o pastor Josué veio para cá, e eu percebi nessa igreja aqui uma disposição diferente para a palavra de Deus. Eu até comentei com a minha esposa isso em casa, a respeito desse diferencial que os irmãos têm, e que Deus os mantenha assim, e nunca permita que vocês se distanciem da palavra de Deus, porque de tudo o que vai passar, a única coisa firme que é indestrutível é a palavra de Deus. E quem está firmado na palavra, vence a tudo e sai triunfante do outro lado. Então, eu queria propor para os irmãos, nós tratarmos aqui de um assunto que seria o seguinte: é correto ou não é correto, à luz das Escrituras, que nós pratiquemos a ceia do Senhor com certa regularidade em nossos dias? E eu estou falando isso porque esses dias um aluno chegou para mim e disse: pastor Henrique, tem uma denominação que está crescendo bastante no Brasil, e ela se diz uma denominação evangélica, e ela tem já igrejas aqui na região de Barueri, Osasco, São Paulo, e eles têm uma postura de não tomar ceia, ou seja, eles não participam da Eucaristia, eles não acreditam que a ceia é algo que deva ser praticado pela igreja hoje, e eles dizem que não acreditam porque entendem que foi apenas para os apóstolos e não para a igreja, e que agora a igreja só deve tomar a ceia na eternidade. Bom, quando eu perguntei para o meu aluno a respeito de qual a base para isso, ele perguntou lá para o pastor lá, e o pastor deu a base, e eu queria ler com você a base para a gente ver se essa base faz algum sentido. É Mateus capítulo 26, onde ele diz, o versículo 26 até o 29, Mateus 26, do 26 ao 29,
Aqui fala sobre a ceia, e nesse texto aqui fala sobre a ceia, mas não há o verbo fazei, não há o verbo da continuidade, que deva ser feito. E olha só, Mateus 26, do 26 até o 29. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e o abençoou, e partiu e deu aos seus discípulos, e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tendo tomado o cálice e dando graças, deu-lhe também aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então eles dizem que aí, nesse texto do Mateus 26, Jesus, ele participa da ceia com os discípulos, o pão simbolizando a carne, o vinho simbolizando o sangue, mas Jesus diz: olha, nós estamos participando hoje e só vamos participar na eternidade. E não há aqui nesse texto de Mateus da ceia a expressão, o verbo, a determinação, né? A ordenança, fazei, não está aqui dizendo que devemos fazer em memória dele. De fato, os irmãos nesse aspecto têm razão. Então aqui, se nós basearmos só em Mateus, essa ceia deveria ter acontecido, e aconteceu lá com os apóstolos, e vai acontecer na eternidade. Mas, de fato e de verdade, então talvez não deveríamos ficar praticando com certa regularidade. Aí, se nós olharmos para o evangelista Marcos, abram aí, Marcos vai tratar da ceia também. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Marcos, no capítulo de número 14, versículo de número 22 até o 25. Quando nós vamos ler aqui a respeito da ceia, Marcos 14, 22 a 25. E aqui nós vamos perceber que de fato não há o verbo fazei, e não há o verbo, ou não há a expressão em memória de mim, não há nem para fazer em memória dele. Em Marcos também não. Vamos ver aí, Marcos 14, 22 até o 25, diz assim: e comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando-o partiu e deu-lhe, e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe a todos, e eles beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, que não bebereis mais do fruto desta vide, até aquele dia em que beber de novo no reino de Deus. Então, pelo texto de Mateus e pelo texto de Marcos, nós não encontramos a expressão, a ordenança, a determinação, fazei. Nós não encontramos que nós devemos cultivar esta prática em memória de Cristo. De fato, se você ficar apenas com Mateus e apenas com Marcos, você entenderá que a ceia foi celebrada por Jesus com os seus discípulos, os apóstolos. Ele disse que esta ceia era realmente praticada com o pão, simbolizando o corpo, o vinho, simbolizando o sangue, que a ceia marcava o Novo Testamento, a nova aliança, a dispensação da graça, mas que esta ceia que aconteceu com os discípulos, só irá acontecer de novo na eternidade. Então, se a gente olhar só para Mateus e apenas para Marcos, nós de fato e de verdade copiaremos essa nova igreja e diremos assim: não, a ceia não é uma coisa que deve ser praticada por nós, a igreja, ao longo do curso e da história da igreja. Mas a Bíblia, ela não pode ser interpretada a partir de textos isolados.
Existe um negócio chamado hermenêutica bíblica e sistemática. E nesta hermenêutica bíblica e sistemática, nós precisamos analisar o conjunto de textos que falam sobre o mesmo assunto. E como é que esse conjunto de textos trabalha o assunto. E quando nós vamos olhar o texto isolado apenas de Mateus e o texto isolado apenas de Marcos, de fato e de verdade, nós não temos um subsídio aqui para dizer fazei como ordenança, fazei e em memória de mim. Mas quando nós olhamos o texto de Lucas, aí nós temos uma diferença. Eu quero que você abra aí. Lucas, capítulo de número 22, é o texto da ceia a partir do Evangelho de Lucas. Lucas 22, por gentileza, versículo de número 14 até o versículo de número 20. Lucas 22, do 14 ao 20. Diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, quer dizer, antes que ele morresse. Porque vos digo que não a comereis mais junto convosco, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, partiu-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que eu venha. E tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. E aí vem essa expressão que determina, vem essa expressão que ordena, dizendo: fazei isto em memória de mim. Está aí o texto. Semelhantemente, depois tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então aqui em Lucas nós temos uma posição diferente. Enquanto que Mateus e Marcos não trazem expressamente a ideia do fazei em memória de mim, Lucas é enfático em dizer que o Senhor Jesus tomou o pão, partiu, deu graças, partiu, deu aos discípulos, tomou o cálice, deu graças, deu aos discípulos e depois diz: esse é o Novo Testamento no meu sangue, esse é o início da graça, esse aqui é o tempo da misericórdia. A salvação agora já não será mais pela lei, a salvação agora já não será mais pelo sistema sacrificial veterotestamentário, a salvação agora já não será com base na aliança antiga, a salvação será adquirida através do meu sangue. Eu firmo um novo pacto. E esse pacto será celebrado através da ceia do Senhor. E aí o Senhor Jesus vai em Lucas registra que ele dá a ordem: fazei isto todas as vezes que beberdes e comerdes em memória de mim. Aqui então nós temos em Lucas uma resposta. E qual é a resposta que Lucas nos traz? Que a ceia do Senhor é uma ordenança. Muito bem, só que é interessante que aquilo que está descrito nos evangelhos precisa ser também trabalhado nas epístolas, nas cartas, precisa ser organizado nas doutrinas, porque nós temos, por exemplo, os evangelhos, e os evangelhos trazem os livros históricos, ou melhor, as biografias a respeito de Jesus, e depois nós temos Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja, e aí nós vamos ter as doutrinas. E quando a gente pega as doutrinas, desde Paulo em Romanos até Judas, o último dos livros doutrinários da Bíblia, nós vamos ter essa temática da ceia sendo trabalhada sempre como uma ordenança, de modo que nós podemos e devemos participar da ceia com segurança e com tranquilidade. Mas vamos ler aí o texto de Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 11, por gentileza, o versículo de número 24, que Paulo vai dizer assim, o 23:
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então veja que aqui há uma legitimidade de Paulo para ensinar sobre o assunto. E por quê? Porque ele não recebeu de fonte outra, senão daquele que é o Cristo, que estabelece doutrina, que estabelece regra e que estabelece mandamento. Paulo diz assim: eu recebi do Senhor. Hoje em dia nós estamos vivendo numa era de fake news, e uma das causas da propagação das fake news é porque as pessoas não analisam mais as fontes das informações que elas recebem. Elas recebem aquilo que é despachado em massa, por lista de transmissão, e elas, sem observar a fonte, vão e continuam alimentando a circulação daquela fake news, e chega lá na frente, constata-se que aquilo não é toda a verdade, ou não é verdade alguma. Então é bom sempre avaliar quem falou, qual é a fonte, porque se a fonte é segura, a informação também é segura. Por isso que Paulo vai dizer: eu não estou aqui inovando, eu não estou aqui trazendo nada da minha cabeça, eu não estou aqui dizendo o que eu acho, eu recebi por revelação do Senhor aquilo que eu vou estabelecer aqui. E se veio do Senhor, nós podemos dar crédito, nós podemos aceitar e nós devemos praticar. Então Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso aqui é muito interessante também, quando Paulo vai falar que aquilo que ele recebe, ele ensina, ele não dá remendo na mensagem, ele não fica acrescentando um ponto a cada conto, ele não fica inventando história, ele não fica remendando, retalhando a mensagem. Do jeito que ele recebe a mensagem, ele comunica à igreja, porque a igreja não é do pastor, a igreja não é do pregador, a igreja não é dos ministros, a igreja é de Cristo, e nós, como ministros, não estamos aqui para ficar adequando a mensagem do evangelho ao nosso próprio gosto, não. Nós estamos aqui para sermos apenas dispenseiros dos mistérios de Deus. Deus faz chegar a nós e nós fazemos chegar à comunidade com integridade e com justiça. Por isso que ele diz: o que eu recebi do Senhor é aquilo que eu tenho entregue, compartilhado, que eu tenho dado para a igreja. Amém? A igreja, a mensagem não pode ser distorcida, a mensagem não pode ser distorcida, a mensagem não pode ser manipulada, a mensagem não pode ser adequada. A mensagem tem que ser entregue com toda a justiça e com toda a verdade. Aleluias, glória a Deus. O que tem de manipulador de púlpito não está brincadeira. O que tem de gente que manipula o texto, maneja o texto, corta o texto, mutila o texto, violenta o texto, simplesmente para ganhar fundos, ganhar curtidas, ganhar compartilhamentos, ganhar popularidade. Isso não é um verdadeiro ministro do evangelho, porque o ministro do evangelho tem a submissão e tem a certeza do seu papel. O seu papel não é ser fonte da mensagem e nem responsável pelos efeitos dela, é ser apenas um comunicador eficaz. E o comunicador eficaz é aquele que fala aquilo que ele tem recebido do Senhor. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu não mutilei a mensagem, eu não alterei a pregação, eu não fiz a meu bel prazer, não, senhores. Eu fui fiel e íntegro com vocês, porque aquilo que eu recebi, eu também entreguei. Aí depois ele continua dizendo que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, aqui ele está falando da paixão de Cristo. Essa expressão, na noite que foi traído, tem a ver com a quinta-feira para sexta-feira, tem a ver com o Getsêmani, tem a ver com a ceia, tem a ver com a oração dele e a prisão dele. Na noite que ele foi traído, quer dizer, naquela noite, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e depois disse: tomai e comei. Por quê? Porque isto é o meu corpo que é partido por vós. Ele fala: o meu corpo foi dilacerado por vós, o meu corpo foi moído por vós, o meu corpo foi vilipendiado por vós, o meu corpo foi violado por vós. Jesus, irmãos, ele morreu de forma
vicária. O que quer dizer isso? Ele morreu de forma substitutiva. Quem deveria ocupar aquele lugar da cruz era cada um de nós, mas o Senhor Jesus, por causa do muito amor com que nos amou, tomou o nosso lugar e deixou o seu corpo ser moído, triturado, aleluias, o seu corpo ser dilacerado, ferido. Ele deixou o seu corpo ser afetado, para que por suas pisaduras fôssemos sarados. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor a Jesus. Nós estamos aqui porque Ele tomou o nosso lugar. Nós estamos aqui porque o corpo dele recebeu todas as pancadas, todas as violências, todas as punhaladas, todas as agressões, todas as injustiças, aleluias, na palavra dos apóstolos, aquele que não tem pecado, fez-se pecado por nós, aquele que não tinha maldição, fez-se maldito em nosso lugar, para que por meio dos seus pecados, por meio da sua punição, melhor dizendo, nós fôssemos sarados, e por meio da sua maldição, fôssemos abençoados, por meio da sua pobreza, fôssemos enriquecidos, por meio da sua, aleluias, do seu sofrimento e da sua angústia, fôssemos consolados para a glória de Deus. Paulo diz aqui, olha, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, né? E eu acho muito interessante aqui, que eu ignorei isso aqui, não posso ignorar, quando ele fala assim, Paulo diz assim, que o Senhor Jesus na noite que foi traído deu graças. Fala para o seu irmão aí, mesmo traído dá graça. Aleluias, glória a Deus. Tem gente que só dá graça nas noites felizes, nas noites alegres. Tem gente que só dá graça quando está tudo bem. Senhor Jesus aqui não, na noite que foi traído, na noite da punhalada, na noite da covardia, na noite do beijo do Judas, é nessa noite, aleluia, que Ele dá graças. Em tudo dá graças, essa é a vontade de Deus, o nosso Pai. Não espere as coisas estarem todas ajustadas para você abrir a sua boca e dar glórias ao Senhor, aleluia, ter uma vida de celebração ao Senhor. Não, senhores, nós vamos viver agruras, dificuldades, sofrimentos nessa vida, e não, nenhuma dessas agruras e nenhum desses sofrimentos devem nos desestimular a adorar ao Senhor e dar graças. Você já deu graças a Deus essa noite? Levante a sua mão, por gentileza. Dá graças ao Senhor. Você está vivo, você está vestido, você está com a sua consciência preservada, você está com as suas emoções preservadas, aleluia, você está com a sua motricidade física, a sua capacidade de ir, vir, permanecer, você está, aleluia, com o seu ganha-pão garantido. Alguns dos irmãos têm o seu carro, a sua casinha, está tudo bem com você, e aquilo que está ruim, o Senhor vai soprar lá e vai prover algo extraordinário. Por isso, cada um de nós, no seu santo templo, cada um pode render graças, pode render graças e pode render graças. Tendo o Senhor dado graças, partiu, né? E diz: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Aí ele vem da ordem: fazei isto em memória de mim. Olha o verbo fazer aí, fazei isto, e olha o acréscimo aí, em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. É muito interessante, porque lá no texto de Mateus, nós não encontramos a determinação para fazer. No texto de Marcos, também não encontramos. Mas em Lucas nós encontramos, e em Paulo nós encontramos. E o que nós encontramos? Nós encontramos o verbo fazer, e nós encontramos o propósito disso: fazer em memória dele. Nós estamos fazendo aqui algo que o Senhor determinou que fizéssemos para a glória do seu nome. Aleluias. Então a resposta que eu dou a essa igreja é a seguinte: será que a gente deve fazer ou realizar a ceia, participar da Eucaristia com certa regularidade ou não, irmãos? Bom, depende, você tem que falar que depende. Depende, por que depende? Porque se a pessoa só tiver Mateus, aí, né, não tem ali a determinação. E se ela tiver só Marcos,
também não tem ali a determinação. Agora, se ela tiver Lucas, aí tem a determinação para fazer. E se ela tiver as epístolas, aí tem a determinação para fazer. É por isso que ao longo da história da igreja, desde o período dos pais da igreja, os pais da igreja se reúnem com regularidade para celebrar a ceia do Senhor. Aleluia. Quando nós lemos o Eusébio de Cesareia na história eclesiástica, nós percebemos que a igreja se reunia, geralmente no primeiro dia da semana, que era no domingo, para fazer dois eventos, duas festas, a festa ágape e a festa da Eucaristia. A festa ágape era a festa do amor. Como é que era? Cada irmão trazia um pratinho, e aí trazia alguma coisa para beber também, e montavam uma mesa e faziam uma celebração na igreja. A igreja comia junto, ela partia o pão nesse aspecto junto. Hoje, pelo menos aqui nas Assembleias de Deus, nós temos a cultura de mantermos a festa ágape, não apenas com os encontros dos irmãos, mas sobretudo com a ação social. A ação social, cadê as coisas? Estavam aqui, né? Estão aqui, né? Essas coisinhas aqui, ó. Tá vendo essas coisinhas aqui? Isso daqui é a nossa festa ágape. Ao invés de nós trazermos um bolinho, um quitute, um negócio, e a gente montar uma mesa aqui e fazermos a nossa ceia juntos, nós fazemos um pouco diferente. Mas nós estamos aqui trazendo pão, aleluias, para montar cestas, atender os necessitados, e nisso nós estamos celebrando o amor. A festa ágape é uma festa da celebração do amor. A igreja tem seus pobres, e o Senhor Jesus falou que os pobres sempre tereis convosco. Por mais que se tenha projetos de erradicação da miséria e da pobreza, a pobreza e a miséria são realidades inerentes à existência humana nessa terra. Enquanto houver homem nessa terra, haverá o rico e haverá o pobre. E não fique você assim chateado não. Poxa, pastor, queria ter nascido rico. Não fica você chateado não, porque lá no livro de Provérbios fala: o rico e o pobre se encontraram, e ambos foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem fez. Aleluia. O rico e o pobre se encontram, e Deus faz a ambos. O pobre é dependente de Deus, aleluia, em suas necessidades, e o rico é dependente de Deus para não se envenenar, entorpecer com suas luxúrias. Ambos devem se submeter à grandeza de Deus, ao cuidado de Deus e ao amor de Deus. Aqui nós celebramos também a festa ágape, amém? Estenda a sua mão assim, que eu quero profetizar algo de Deus para você. Assim diz o Senhor para você: eu entro com uma grande provisão na sua vida. Urabacandaramahai. Haverá lá na sua casa provisão tal que você também conseguirá contribuir na festa ágape. O Senhor vai visitar o seu celeiro, o seu guarda-roupa, a sua conta bancária. O Senhor vai abençoar você na sua atividade profissional. Aleluia! O Senhor vai guardar você e vai te enriquecer, e você vai poder contribuir também para o reino de Deus. Aleluia. Feche essa mão aí e fala: eu tomo posse, em nome de Jesus. Eu tomo posse, eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia. Uramanarakandaramahai. Deus tem provisão para nós. Aleluia. Deus tem provisão. Uramanarakandaramahai. Urabanda Xeramai. Aleluia. Deus visita a sua casa com uma grande provisão. Receba essa palavra: Deus visita a sua casa com uma grande provisão. Aleluia. Aleluia. E aí então os irmãos comemoravam a festa ágape, que era a festa do amor, e depois da festa ágape comemoravam a ceia, ou realizavam a ceia. A ceia com o termo, né, Eucaristia, o termo técnico é Eucaristia, a ceia do Senhor. E a Eucaristia, a ceia do Senhor, era praticada na igreja dos pais. Quando nós temos a Idade Média, Ambrósio, entre outros teólogos, vão citar a prática da Eucaristia mesmo na Idade Média. Os irmãos se reuniam e participavam da ceia do Senhor. A igreja mais velha, ela mudou um pouco essa prática, e aí só o pároco participa do cálice e todos só participam da hóstia. E aí houve então uma quebra nesse memorial, mas graças a Deus pelos reformadores,
Aí Deus levantou o Martinho Lutero, o Ulrich Zwinglio, Deus levantou o João Calvino e eles fizeram a reforma. E quando eles fizeram a reforma, eles restabeleceram esse memorial, dizendo: não, isso deve ser praticado para a glória do Senhor. Na igreja luterana se pratica isso, na igreja calvinista, que são os presbiterianos, se pratica isso também. Nas igrejas de origem, batistas, anabatistas, pietistas, se pratica isso. Daí então a história da igreja sai do período da reforma, vem para o período dos avivalistas. Se a gente fosse lá na igreja do Charles Haddon Spurgeon, um dos avivalistas, lá no grande tabernáculo de Londres, quando ele pregava no domingo pela manhã para 6.000 pessoas, terminava um certo domingo lá e ele fazia a ceia do Senhor. O Jonathan Edwards, o pregador dos grandes sermão Pecadores nas mãos do Deus irado, ele falava nas mensagens dele sobre o avivamento, que uma das evidências do avivamento é o crente ter uma vida regular aqui na igreja, na ceia do Senhor. Por isso é para você participar da ceia com alegria. Isso te fortalece, isso te cura, isso te restaura. Aleluia. O Dwight L. Moody em suas pregações, se nós lermos, por exemplo, os comentários de Moody, se nós lermos os sermões de Moody, nós vamos ver que Moody reunia a congregação, pregava para a congregação e incentivava os irmãos a participarem da ceia. Aí nós temos o John Wesley também, quando ele vai criar a igreja metodista e o metodismo, ele vai estabelecer dentre as práticas do metodismo, essa prática dos irmãos se reunirem uma vez por mês, e ali naquele encontro, dedicarem um tempo para o memorial e cumprir essa ordenança do Senhor. Quando surge a Assembleia de Deus no Brasil, lá em 1911, a Assembleia de Deus através dos pais Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles também cultivam essa prática da ceia do Senhor. Diz que a primeira igreja da Assembleia de Deus foi na casa de uma irmã chamada Celina Albuquerque, do esposo dela, Henrique Albuquerque. E quando eles então estavam lá por um tempo naquela casa, eles celebraram a ceia mesmo na casa. Pastor, não tinha templo, mas tinha ceia. Aleluias, não tinha propriedade, mas tinha ceia. Cumpria essa ordenança, aleluias. E aí depois disso, a Assembleia de Deus ela vai se desenvolvendo na história, chega em São Paulo. Quando a Assembleia de Deus chega aqui em São Paulo, também os irmãos chegaram aqui praticando a ceia. Lá em Barueri, pastor Josué, nós estamos com o pastor Paulo Lucas Sacramento como pastor setorial lá, né? E o pastor Paulo Lucas, ele tem 80 e vai completar 82 anos. E ele tem a ver muito com a história das Assembleias de Deus, porque o pai dele foi fundador de muitos setores, e ele também foi pastor-presidente de 9 campos antes de pastorear aqui e tal. Então assim, ele tem uma história, uma vivência, e ele conta, né, que quando Daniel Berg veio para São Paulo, ele veio para pastorear uma família de irmãos pernambucanos que tinham vindo para São Paulo, e ainda não havia Assembleia de Deus aqui, e essa família já tinha vindo trabalhar aqui, e aí a igreja mandou o pastor Daniel Berg para cá, e o pastor Daniel Berg começou a igreja em São Paulo. E quando ele começa a igreja em São Paulo, antes de mais nada, os irmãos pernambucanos falam para ele: pastor, eu sei que é muito bom ter o senhor aqui, o senhor é um dos nossos bandeirantes, um dos nossos pioneiros, é uma bênção, mas nós queremos que o senhor celebre ceia para nós, porque desde que a gente saiu lá da igreja de Pernambuco, a gente não toma ceia. E aí ele celebrou, o primeiro culto foi um culto de ceia. Aleluia, glória a Deus. Quando uma pessoa é batizada nas águas, fica ali uma apreensão no coração dela, mas a primeira coisa que ela vai fazer é o quê? Participar da ceia do Senhor. Levante a sua mão, por gentileza. Participe da ceia com alegria, com entusiasmo na alma, com contentamento no coração. Aleluias, glórias a Deus. Fazer isto em memória de mim. Para terminarmos, em 2017, a Assembleia de Deus estruturou o credo, que é o Nisto Cremos das Assembleias de Deus, chamada Declaração de Fé. E na Declaração de Fé, nós temos lá, uma das declarações de fé
é a respeito da ceia. A Assembleia de Deus, ela pratica a ceia com uma regularidade mensal. Então, todo mês, nós nos debruçamos para tomar a ceia do Senhor. Na ceia, aqui como nós podemos fazer isso, né? Em outras culturas, às vezes não tem o produto, mas aqui a gente tem. Nós usamos o pãozinho, né? E nós usamos também o suco de uva. Por que a gente não usa o vinho? Porque tem uns irmãos que têm uma vida pregressa difícil. E se eles tomarem um cálice, eles vão ficar tomando esse cálice o mês inteiro, não é verdade? Inclusive um pastor falou para mim um dia, falou: pastor Henrique, é complicado, eu estou desconfiado de um obreiro lá. Eu falei: por quê? Aí ele falou assim: rapaz, porque sempre ele pergunta para mim: não vai ter ceia não, pastor? Não. Vigia, varão. Pelo amor de Deus, vigia. Né? A gente não dá o vinho, por que não? Porque nós trabalhamos com os abstêmios. A igreja, a Assembleia de Deus, é uma igreja conservadora, então ela trabalha com os abstêmios, com a erradicação completa. Então não tem essa prática. E aí não vai aqui a discussão agora teológica se é para tomar ou não, mas não vem aqui agora essa discussão. E a verdade é que não é bom tomar não, né? Não é bom não. Diz que o pastor foi com um obreiro para testar o obreiro, pediu para o obreiro viajar com ele. E o obreiro viajou. Era de madrugada, num certo momento lá da estrada, o pastor parou, falou: para o carro aqui. Parou o carro, chegou lá, estava bastante frio, e o pastor falou assim: você põe uma dose para mim? Aí o obreiro viu, falou: o pastor gosta também, e ele falou: então você põe uma dose para mim também. Aí diz que colocaram as duas dosezinhas lá em cima da mesa, do balcão, né? E aí o pastor falou: você dá um minutinho para mim, e saiu, foi no banheiro e voltou. Quando voltou, o copo do obreiro estava seco já. Aí o pastor falou: e aí, o que aconteceu aí? Ele falou assim: não, tomei, pode tomar a sua para a gente ir embora. Aí o pastor falou: não, você pode me dar um isqueiro aí? Acendeu, esquentou a mão, falou: não, isso aqui é para esquentar a mão, não tem nada a ver com o bebê. Mas agora eu já sei, eu já recebi a resposta de Deus, fique em paz, vamos embora. Não foi para o ministério, né? Por que não? Porque quer tomar vinho, pelo amor de Deus, vigiem com isso. Nós somos conservadores, irmãos, nós somos conservadores. Nós aprendemos que não devemos mover os marcos antigos. Nós aprendemos que se uma cerca está posta no lugar, nós não podemos retirar essa cerca de lá. Deus sabe por que estabeleceu isso aí. Então, nós trabalhamos com os abstêmios, mas a nossa ceia, ela tem o pão e tem o suco de uva, tem a regularidade mensal, e ela é entregue para quem? Para aqueles irmãos que já foram batizados em água, e aqueles irmãos que estão em comunhão com a igreja. Se você está em comunhão, é batizado em águas, toma a ceia do Senhor com alegria no seu coração, sabendo que essa é uma ordenança do Senhor para nós. Fica de pé no seu lugar com a liberdade que o pastor me dá, por gentileza, para nós orarmos. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, nessa oração, aleluias, nós queremos entregar os irmãos nas mãos do Senhor e dizer a você que está aqui esta noite, e que por alguma razão você traz uma acusação na sua mente, no seu coração, e você sente o coração pesado. Se você já confessou o seu pecado, você já deixou o seu pecado, aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, e você não é um caso daqueles que está submetido a alguma disciplina específica, você tem liberdade de tomar a ceia do Senhor. Não deixe de participar desse momento. A Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de ter examinado, ou se autoexaminado, coma deste pão e beba deste cálice. Come e bebe, aleluias, esse cálice, esse pão, que são memoriais, e nós devemos fazer para a glória do Senhor.